Oi, pessoal, tudo bem? E aí, já pararam para pensar num sistema de saúde que, em vez de focar só em pílula, foca mais no cuidado comunitário? Parece uma ideia distante, né? Mas hoje a gente vai ver como o Brasil está transformando isso em política pública e com resultados que, olha, são surpreendentes. Para começar, olha só essa imagem. E essa pergunta que está no centro de tudo. O que é que significa cuidar de verdade? Será que é só tratar a doença? Ou é algo mais? É sobre nutrir o bem-estar? É exatamente essa a base da nossa conversa de hoje. Falar de uma saúde que vai além do sintoma, sabe? Que olha para a pessoa como um todo. Bom, para a gente entender o que o Brasil está fazendo, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar o cenário global. Porque, olha, essa não é uma ideia que surgiu do nada, isolada. Na verdade, ela faz parte de uma mudança, uma estratégia global que a Organização Mundial da Saúde vem tocando há décadas. É isso mesmo. A OMS, que é a maior autoridade de saúde no mundo, não começou a falar disso ontem. Faz muito, mas muito tempo que ela reconhece o valor da medicina tradicional, da complementar, da integrativa. E isso, claro, dá um peso enorme, dá um contexto internacional super importante para a iniciativa brasileira. E o que eu acho mais legal aqui é essa linha do tempo. Dá uma olhada. Tudo começou lá em 1976, a OMS percebeu que, pasmem, 80% da população mundial dependia de práticas tradicionais de saúde. Daí para frente foi só evoluindo. Em 2002 veio a primeira estratégia global, depois outra em 2014 para ajudar os países a criarem suas próprias políticas. E já tem um plano para 2025 focado em integrar tudo isso de forma segura e eficaz. Ou seja, é um compromisso sério, de longo prazo. Ok, agora que a gente já viu o cenário mundial, vamos trazer a conversa para o nosso foco principal, o Brasil. Porque o país não só abraçou essas ideias, não. Ele foi além, se tornou um pioneiro ao colocar uma abordagem integrativa super robusta direto no SUS, no nosso sistema público de saúde. E como é que isso se sustenta? Bom, basicamente em dois pilares principais. De um lado, a gente tem a estratégia saúde da família, que é a base de tudo, a atenção primária. Do outro, a famosa PNPX, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. São esses dois que juntos tiram essa visão do papel e levam para a vida real. Tá, mas aí vem a pergunta. O que são exatamente as PICs? Essa sigla significa Práticas Integrativas e Complementares. Pensa nelas como um conjunto de recursos terapêuticos que são reconhecidos pela OMS e que buscam, sabe, estimular os mecanismos naturais que o nosso próprio corpo tem para prevenir doenças e recuperar a saúde. E o mais importante, sempre usando tecnologias que são seguras e eficazes. Agora atenção aqui porque esse ponto é super importante para não ter confusão. O que a PNPIC inclui? Bom, ela inclui uma série de terapias complementares que são oficialmente reconhecidas e oferecidas no sistema público. Agora, o que ela não inclui? Práticas populares tradicionais, como as de rezadeiras, raizeiros, curandeiros, essas figuras que são mais ligadas a saberes de comunidades específicas. É uma distinção bem importante para a gente entender direitinho o que a política abrange. Beleza, com tudo isso definido, vamos mergulhar no porquê por trás dessa política. Quais são os objetivos dela, o que ela realmente quer alcançar, porque vai muito além de só oferecer um tratamento diferente, né? E olha, a missão da política está resumida de forma perfeita na própria diretriz. A ideia é incorporar essas práticas com foco no cuidado continuado, humanizado e integral. Presta atenção nessas palavras, humanizado e integral. Elas são a chave de tudo. E quando a gente desdobra essa missão, a gente vê que os objetivos são bem ambiciosos. A política quer, por exemplo, aumentar a capacidade do sistema de resolver problemas, quer garantir qualidade, eficácia e segurança, quer promover o uso mais racional das ações de saúde e dos remédios também. E mais, quer estimular o desenvolvimento sustentável da comunidade e incentivar que todo mundo participe, tanto usuários quanto os profissionais. É uma visão assim, de 360 graus da saúde. Tudo bem. A teoria é linda, os objetivos são ótimos, mas e na prática? Funciona? Para responder isso, vamos dar uma olhada num caso real, um estudo de caso da cidade de Campinas, para a gente ver o impacto que essa política teve por lá. Olha só para esse número, menos 2,5%. Sozinho assim, ele já chama atenção, né? É um resultado direto, forte. Mas o que ele significa de verdade? E esse gráfico aqui explica tudo de um jeito muito claro. Repara só.
Antes de implementarem os serviços de acupuntura lá em Campinas, o consumo médio de um anti-inflamatório bem comum, o diclofenaco, era de mais de 644 mil comprimidos por mês. Depois que a acupuntura entrou em cena, essa média caiu para 570 mil. A gente está falando de uma redução de quase 75 mil comprimidos todo mês. Isso é impacto real que dá para medir, tanto na saúde das pessoas quanto, claro, no bolso do sistema de saúde. Mas olha, esse resultado incrível de Campinas não é só sobre acupuntura. Ele é um reflexo de uma filosofia, uma ideia muito mais profunda que está por trás de toda essa política. Uma nova visão de saúde baseada no que a gente chama de cuidado integral. E o que é esse tal de cuidado integral? Bom, é uma abordagem que entende a saúde como um equilíbrio dinâmico, sabe? Entre o indivíduo, seu estilo de vida, o apoio médico profissional e, um ponto super importante, a comunidade e o ambiente em que essa pessoa vive. Dá até para pensar nisso como uma espécie de fórmula para a saúde. Começa com a pessoa, com o eu. Aí a gente soma o autocuidado, tipo boa alimentação, descanso. Depois a gente adiciona o cuidado profissional, tanto o convencional quanto o complementar. E para fechar, a gente integra a comunidade e o ambiente. O resultado de tudo isso é o cuidado integral. E na vida real, como isso acontece? Basicamente de 3 formas, que estão todas conectadas. Primeiro tem a abordagem individual, que olha para a pessoa como um todo, o biopsicossocial espiritual. Depois vem a abordagem coletiva, com atividades em grupo que não só promovem saúde, mas também criam redes de apoio, o que é fundamental. E por fim, o autocuidado apoiado, que é basicamente dar para as pessoas as ferramentas e o conhecimento para que elas mesmas cuidem da própria saúde. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, que na verdade resume a essência de toda essa nossa análise. Será que o futuro da saúde é menos sobre pílulas e mais sobre pessoas? O que a experiência do Brasil mostra é que talvez uma abordagem mais humana, mais integrada e mais preventiva não seja só um sonho, uma visão idealista. Talvez seja um caminho bem prático para um sistema de saúde mais eficiente e sustentável para todo mundo.